Paz do Senhor, amados irmãos. A palavra de hoje, de reflexão para os nossos corações, está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 1, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Esta palavra, irmãos, vem de Deus para os nossos corações, para a nossa reflexão. Elias era um homem, um profeta que tinha confiança no Senhor, que tinha intimidade com Deus. E quando o homem tem intimidade com Deus, Deus fala com o homem e o homem também fala com Deus. E Elias era um homem que tinha essa comunhão, essa intimidade com Deus. Diz aqui esse capítulo que após a morte do rei Acabe, ali o rei dos Moabitas se rebelou e se revoltou contra Israel. E naquele tempo, o rei Acasias, ele caiu pelas grades de um quarto alto que tinha lá em Samaria, na cidade. E essa queda trouxe consequências para a vida do rei Ezequias. E ele adoeceu após sofrer essa queda. E ele ficou sobre a cama. E ali enviou mensageiros para ir consultar e perguntar a Baal-zebub, ao deus de Ecrom, se ele sararia daquela doença, ou se ele escaparia, se ele queria saber se ele seria restaurado daquela doença que a queda causou no seu físico. Mas o anjo do Senhor disse a Elias: Elias, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E quando você se encontrar com os mensageiros do rei Acasias,
tu dirás assim para os mensageiros: porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? O próprio Deus havia, revelado para Elias o que os mensageiros iriam fazer. E por isso, assim diz o Senhor, disse o profeta Eliseu: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. Um homem que tinha o Espírito de Deus, as revelações de Deus, e nem precisou os mensageiros se declarar a Elias o que iria fazer. E Deus já trouxe a resposta pela boca do profeta. E os mensageiros voltaram lá para o rei Acasias e lhes disse. E o rei perguntou: o que há? Por que voltastes? Voltaram por quê? O que aconteceu? A gente entende, né? Eu não vos enviei porque não fostes, voltastes. E eles disseram: encontramos um homem pelo caminho e ele veio ao nosso encontro. Não foi nem os mensageiros que foram ao encontro de Eliseu. Foi Eliseu que veio ao encontro deles, trazia a mensagem de Deus. E eles disseram, e ele nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou. Lá para Acasias, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? E ele novamente disse a mesma palavra: portanto, da cama a que subiste não descerás. Foi uma profecia. Mas sem falta morrerás. E ele lhes disse. O rei perguntou: qual era o trajo do homem? Como era o aspecto dele? O homem que veio ao encontro de vós e falou estas palavras. Ele queria saber quem era. E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de cinto de couro. Então disse ele: é Elias. É Elias o tisbita. E aí ele conheceu que aquela profecia que veio de Elias era da parte de Deus, porque ele sabia que o profeta Elias, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, já havia profetizado contra Acabe, o seu pai. E ele sabia também, o rei Acasias, que Elias foi um profeta que desafiou os profetas de Baal, e que o Deus de Elias tinha resposta para as orações de Elias. E quando Elias clamava, o Deus de Israel respondia.
E que quando Elias desafiou os profetas de Baal e que clamou ao Senhor, o fogo desceu. Aleluia, glória a Deus. E ali lambeu a água, como nós todos já conhecemos, né, esta mensagem aí. E aqui também o fogo novamente lá me achou de Camanai. O fogo do céu consumiu também os homens, os capitães ali, um capitão de 50 do rei Acasias, que quando subiu até Elias estava lá sentado, lá no cume do monte. Elias estava no monte, aleluia, porque era homem de oração. E disse-lhe: homem de Deus, disse o capitão, o rei diz, desce. Mas Elias, como homem de Deus, como profeta de Deus, não temeu o homem e não se rendeu e nem obedeceu à voz do homem, mas continuou sendo fiel e obediente a Deus. E Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, então desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu, consumiu ao capitão de 50 e aos seus 50. Aleluia. E tornou novamente o rei a enviar-lhe outro capitão de 50. E fez assim mais 3 vezes. Enviou o rei um capitão de 50. E Elias novamente repetiu: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Aleluia! Isso é confiança. Isso é intimidade. Aleluias! Então subiu ali o capitão de 50 e veio e pôs-se-lhe de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Aleluia! Mas assim disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros ali a consultar a Baal, Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. E assim como o profeta profetizou, se cumpriu, segundo a palavra de Deus. Aleluias. E assim morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E então, o que eu quero dizer com esta palavra? Talvez não seja o homem, talvez não seja um capitão, talvez não seja, um homem, um inimigo nosso, mas talvez seja algum inimigo espiritual que venha se levantar, que venha desafiar, que venha afrontar, que venha querer ser maior que o nosso Deus. A Bíblia diz que ali, quando o profeta Elias profetizou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É porque Elias, ele tinha confiança. É porque ele tinha confiança, aleluia, no Senhor. Ele tinha intimidade. Glória a Deus. E se cumpriu a profecia pela boca do profeta Elias.
Amém, meus irmãos? Então, tenhamos confiança no nosso Deus, porque se nós profetizarmos acerca de qualquer adversidade e nós clamarmos ao nosso Deus, os nossos inimigos, o homem espiritual também, cairá por terra em nome de Jesus. Segundo a autoridade de Deus e a nossa intimidade e a nossa confiança. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.